Tirar a própria vida impactou tragicamente muitas pessoas em Hollywood desde o início da indústria cinematográfica. Essa realidade levou a que vários atores e atrizes talentosos enfrentassem lutas que terminaram com suas mortes prematuras. Neste vídeo, mergulhamos nas vidas daqueles que lutaram com seus demônios internos e por que foram forçados a dar esse passo grave. 1. Chuck Courtney. Chuck Courtney foi um ator e dublê americano conhecido por seus papéis em filmes de faroeste e ação. Nascido em Los Angeles, Califórnia, ele começou sua carreira na indústria do entretenimento como dublê. Courtney ganhou reconhecimento por interpretar Dan Reed Jr., o sobrinho do Cavaleiro Solitário, na série de televisão O Cavaleiro Solitário. Ele também apareceu em programas como Bonanza, Gunsmoke e filmes como Billy the Kid vs Drácula. Em 19 de janeiro de 2000, aos 69 anos, Chuck Courtney faleceu em North Hollywood, Califórnia. Sua morte marcou o fim de uma carreira que se estendeu por várias décadas, durante a qual ele contribuiu significativamente para o gênero western, tanto como ator quanto como dublê. 2. Jeremy Applegate. Jeremy Applegate foi um ator americano mais lembrado por seu papel como Peter Dawson no filme clássico Cold Heathers. Nascido em San José, Califórnia, ele começou sua carreira de ator nos anos 80, aparecendo em séries de televisão como Anjos da Lei, Casados, Com Filhos e Meus Dois Pais. Sua interpretação do sincero e sensível Peter em Heathers ressoou com o público e continua sendo uma parte notável de seu legado. No dia 23 de março de 2000, aos 34 anos, Jeremy Applegate faleceu em Los Angeles, Califórnia. Sua morte prematura entristeceu tanto os fãs quanto os colegas. 3. Richard Farnsworth. Richard Farnsworth foi um distinto ator e dublê americano cuja carreira se estendeu por mais de 60 anos. Nascido em Los Angeles, Califórnia, ele começou a trabalhar como dublê na década de 1930, participando de filmes como E o Vento Levou. Farnsworth recebeu aclamação da crítica e 2 indicações ao Oscar por Comes a Horseman e A História Real ao transitar para a atuação, tornando-se, na época, o ator mais velho a ser indicado a melhor ator por este último. No dia 6 de outubro do ano 2000, aos 80 anos de idade, Richard Farnsworth faleceu em seu rancho em Lincoln, Novo México. Ele estava lutando contra uma doença terminal que enfrentou com coragem e dignidade. As interpretações autênticas de Farnsworth e sua dedicação aos papéis deixaram uma marca indelével no cinema, inspirando tanto o público quanto os colegas atores com seu profissionalismo e paixão. 4. Rick Jason. Rick Jason foi um ator americano mais conhecido por seu papel como segundo tenente Jill Hanley na série de televisão Combat Srenya, que retratava as experiências de soldados americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Nascido na cidade de Nova York, Jason serviu no Corpo Aéreo do Exército durante a Segunda Guerra Mundial antes de seguir carreira na atuação. Seus créditos cinematográficos incluem The Lieutenant Wore Skirts e The Wayward Bus, mostrando sua versatilidade em diferentes gêneros. Em 16 de outubro de 2000, aos 77 anos, Rick Jason faleceu em Moore Park, Califórnia. Sua interpretação do Tenente Hanley cativou uma geração de espectadores, e suas contribuições para a televisão continuam significativas. 5. Jonathan Brandis. Jonathan Brandis era um talentoso ator americano que começou sua carreira como modelo infantil antes de se dedicar à atuação. Nascido em Danbury, Connecticut, ele ganhou ampla fama por seu papel como Lucas Wollensack na série de televisão de ficção científica Sequest DSV. Brandis estrelou filmes como A História Sem Fim 2, O Próximo Capítulo, Ladybugs e Sidekicks, tornando-se um ídolo adolescente dos anos 1990. Em 12 de novembro de 2003, aos 27 anos, Jonathan Brandis faleceu em Los Angeles, Califórnia. Seu falecimento foi uma perda profunda para os fãs que acompanharam sua carreira desde os primeiros dias. 6. Spalding Gray. Spalding Gray foi um ator, escritor e monologista americano influente, conhecido por seus monólogos autobiográficos que misturavam humor e sentimento. Nascido em Providence, Rhode Island, ele ganhou reconhecimento por obras como Swimming to Cambodia, Monster in a Box e Grey's Anatomy. Gray apareceu em filmes incluindo The Killing Fields e Kate and Leopold, mostrando sua versatilidade como artista. No dia 11 de janeiro de 2004, aos 62 anos, Spalding Gray faleceu em Nova York. Sua narrativa inovadora e explorações francas de experiências pessoais deixaram um impacto duradouro no teatro e na literatura. 7. Jason Ray.
Hayes. Jason Hayes foi um ator e cantor americano, celebrado por ter originado o papel de Simba na produção da Broadway de O Rei Leão da Disney. Nascido em Oneonta, Nova York, as performances poderosas de Hayes cativaram os espectadores de teatro. Ele também seguiu uma carreira de gravação e atuou como embaixador da boa vontade para o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, refletindo seu compromisso com causas ambientais. No dia 3 de fevereiro de 2004, aos 28 anos de idade, Jason Hayes faleceu em Ias, Austrália. Sua morte foi uma perda significativa para a comunidade de artes performativas. 8º, Keith Andes. Keith Andes foi um ator americano conhecido por seu trabalho em cinema, televisão e teatro. Nascido em Ocean City, Nova Jersey, ele apareceu em filmes como Wing and a Prayer, Blackbeard the Pirate e Away All Boats. Na Broadway, Andes estrelou ao lado de Lucille Ball em Wildcat, mostrando seus talentos no teatro musical. Em 11 de novembro de 2005, com 85 anos, Keith Andes faleceu em Santa Clarita, Califórnia. Sua carreira durou mais de 4 décadas, período durante o qual ele se tornou conhecido por seus fortes papéis principais e voz de barítono. 9. Benjamin Hendrickson. Benjamin Hendrickson foi um ator americano mais conhecido por sua interpretação de Harold "Hal" Manson Jr. na novela de televisão As the World Turns. Nascido em Huntington, Nova York, ele foi membro fundador do Programa Avançado de Treinamento de Atores do American Shakespeare Theatre. A atuação de Hendrickson em As the World Turns lhe rendeu um Daytime Emmy Award de melhor ator coadjuvante em 2003. No dia 3 de julho de 2006, aos 55 anos, Benjamin Hendrickson faleceu em Huntington, Nova York. Seus colegas e fãs lamentaram a perda de um talentoso ator cujas performances sutis trouxeram profundidade aos seus personagens. 10. Michael Gilden. Michael Gilden foi um ator e dublê americano conhecido por suas aparições na televisão e no cinema. Nascido em Los Angeles, Califórnia, Gilden tinha nanismo e trabalhou para desafiar estereótipos na indústria do entretenimento. Seus créditos incluem papéis em Charmed, CSI, Crime Scene Investigation, NCIS e no filme Pulp Fiction. Ele era casado com a atriz Meredith Eaton e, juntos, eram defensores dos artistas com deficiência. Em 5 de dezembro de 2006, aos 44 anos, Michael Gilden faleceu em Los Angeles, Califórnia. Sua carreira foi marcada por um compromisso com seu ofício e um desejo de abrir caminho para uma maior inclusão em Hollywood. Richard Jeni. Richard Jeni foi um renomado comediante de stand-up e ator americano conhecido por seu humor afiado e performances envolventes. Nascido no Brooklyn, Nova York, ele ganhou popularidade através de suas aparições no The Tonight Show e seus próprios especiais de comédia da HBO, incluindo Richard Jeni, Platypus Man e A Good Catholic Boy. Jeni também apareceu em filmes como O Máscara, onde interpretou Charlie Shoemaker e forneceu trabalho de voz para projetos de animação. A comédia de Jeni era caracterizada por humor observacional e percepções inteligentes sobre a vida cotidiana. Ele era altamente respeitado na comunidade de comédia e influenciou muitos aspirantes a comediantes com seu estilo e dedicação ao ofício. Ele faleceu em 10 de março de 2007, aos 49 anos, em Los Angeles, Califórnia. 12. Rod Lauren. Rod Lauren foi um ator e cantor americano que ganhou fama no final da década de 1950 e início da década de 1960. Nascido Roger Lawrence Strunk em Fresno, Califórnia, atuou em filmes como The Crawling Hand e Black Zoo. Como cantor, ele teve um single de sucesso com If I Had a Girl em 1960, que chegou à parada Billboard Hot 100. A carreira de Lauren incluiu aparições em programas de televisão populares da época, e ele era conhecido por seu trabalho nos gêneros de terror e ficção científica. Após sua carreira de ator, ele viveu no exterior por vários anos. Ele faleceu em 11 de julho de 2007, aos 67 anos, em Tracy, Califórnia. John Costello foi um ator americano mais conhecido por seu papel como Jim Johnny Cakes Witkowski na aclamada série de televisão The Sopranos. Nascido no Brooklyn, Nova York, Costello foi um ex-bombeiro da cidade de Nova York que se tornou ator. Sua interpretação de Johnny Cakes, um cozinheiro de lanchonete que se envolve com um personagem principal, foi elogiada pela profundidade e autenticidade. Costello também apareceu em filmes como Duro de Matar 2 e Chuva Negra, assim como em várias produções teatrais.
Ele era respeitado por sua habilidade em dar vida a personagens complexos. Ele faleceu em 16 de dezembro de 2008 aos 47 anos em Brooklyn, Nova York. 14º, Michael Ruff. Michael Ruff foi um ator e comediante americano conhecido por suas performances enérgicas. Nascido em Tampa, Flórida, Ruff iniciou sua carreira na comédia stand-up antes de transitar para a televisão e o cinema. Ele estrelou em seu próprio programa de comédia de esquetes na rede WB, chamado Hype. Ruff apareceu em filmes como Black Hawk Down, XXX e sua sequência, XXX, State of the Union, onde interpretou o agente da NSA, Toby Lee Shavers. Seu timing cômico e presença trouxeram leveza para filmes repletos de ação. Ele faleceu em 9 de junho de 2009 aos 32 anos em Snellville, Geórgia. Decorar. Andrew Koenig. Andrew Koenig foi um ator, editor de filmes e ativista dos direitos humanos americano. Nascido em Los Angeles, Califórnia, ele era filho do ator Walter Koenig. Andrew era mais conhecido por seu papel como Richard Bonner Stabone na sitcom de televisão Growing Pains. Além de atuar, Koenig estava envolvido em edição e direção, e era apaixonado por causas humanitárias, incluindo a defesa dos direitos humanos em Myanmar. Ele faleceu em fevereiro de 2010 aos 41 anos de idade em Vancouver, Canadá. 16º, Wyatt Knight. Wyatt Knight foi um ator americano mais conhecido por seu papel como Tommy Turner, na trilogia de filmes Porky's. Nascido em White Sands, Novo México, a interpretação de Knight como o estudante do ensino médio travesso contribuiu para o sucesso das populares comédias adolescentes. Ao longo de sua carreira, Knight apareceu em vários programas de televisão, incluindo Star Trek, A Nova Geração, Chicago Hope e Pacific Blue. Ele foi apreciado por sua versatilidade e capacidade de assumir diferentes papéis de personagens. Ele faleceu no dia 25 de outubro de 2011, aos 56 anos, em Maui, Havaí. 17º, Nick Santino. Nick Santino foi um ator americano que atuou em séries de televisão como All My Children e Guiding Light. Nascido no Brooklyn, Nova York, Santino seguiu a carreira de ator após servir no Exército dos Estados Unidos. Ele também apareceu em programas como Law and Order e teve papéis em produções teatrais. Santino era conhecido por sua dedicação à sua arte e suas atuações na televisão diurna. Ele faleceu em 25 de janeiro de 2012, aos 47 anos, na cidade de Nova York. 18. Gia Allemand. Gia Allemand foi uma modelo, atriz e participante de reality show americana. Nascida em Howard Beach, Queens, Nova York, ela ganhou atenção nacional como participante da 14ª temporada de The Bachelor e da primeira temporada de Bachelor Pad. Allemand começou a modelar desde jovem e apareceu em várias campanhas impressas e revistas. Ela também teve papéis como atriz, incluindo uma participação no filme Ghost Track, The Kinsey Report. Ela faleceu em 14 de agosto de 2013, aos 29 anos em Nova Orleans, Louisiana. Lee Thompson Young foi um ator americano que ganhou fama como personagem título na série do Disney Channel The Famous Jet Jackson. Nascido em Colômbia, Carolina do Sul, Young começou a atuar desde jovem e mais tarde apareceu em filmes como Friday Night Lights e Aquila and the Bee. Ele também era conhecido por seu papel como detetive Barry Frost na série da TNT Rizzoli and Isles. As performances de Young foram elogiadas por sua profundidade e sinceridade, e ele era respeitado por seu profissionalismo e gentileza fora das telas. Ele faleceu em 19 de agosto de 2013 aos 29 anos em Los Angeles, Califórnia. 20º, Robin Williams. Robin Williams foi um lendário ator e comediante americano, renomado por suas habilidades de improvisação e atuações versáteis. Nascido em Chicago, Illinois, Williams começou sua carreira como comediante de stand-up antes de alcançar a fama como Mork, na série de televisão Mork and Mindy. Williams estrelou em numerosos filmes aclamados, incluindo Bom Dia, Vietnã, Sociedade dos Poetas Mortos, Uma Babá Quase Perfeita e Gênio Indomável, pelo qual ganhou um prêmio da Academia de Melhor Ator Coadjuvante. Ele também deu voz a personagens icônicos como o Gênio em Aladdin da Disney. Conhecido por sua extraordinária habilidade de misturar comédia e drama, Williams tocou os corações de audiências ao redor do mundo. Ele também esteve envolvido em esforços humanitários e apoiou diversas causas de caridade. Ele faleceu em 11 de agosto de 2014 aos 63 anos em Paradise Cay, Califórnia. 21.
Primeiro, Sawyer Sweeten. Sawyer Sweeten foi um ator americano mais conhecido por seu papel como Geoffrey Barron na popular sitcom Everybody Loves Raymond. Nascido em Brownwood, Texas, ele estrelou o show ao lado de seu irmão gêmeo, Sullivan, e sua irmã mais velha, Madeline, interpretando uma das crianças Barone com um charme cativante. Sawyer cresceu no set do show, tornando-se um rosto familiar para milhões de espectadores. Após o término da série, ele afastou-se da atuação para focar em sua vida pessoal. Em 23 de abril de 2015, aos 19 anos, Sawyer Sweeten faleceu no Texas. 22º, Clay Adler. Clay Adler era uma personalidade da televisão americana e ator aspirante. Nascido em Newport Beach, Califórnia, ganhou reconhecimento na série de reality show da MTV, Newport Harbor, The Real Orange County, que mostrava a vida dos adolescentes na comunidade rica. Clay mais tarde seguiu a carreira de ator, conseguindo papéis menores em filmes como The Fish Tank e Make It or Break It. Em 26 de março de 2017, aos 27 anos, Clay Adler faleceu em Orange County, Califórnia. Sua morte trouxe atenção para questões de saúde mental que afetam jovens adultos, enfatizando a necessidade de recursos de apoio e conversas abertas sobre o bem-estar emocional. Michael Mantenuto foi um ator americano e ex-jogador de hóquei universitário, famoso por seu papel como Jack O'Callaghan no filme da Disney Miracle. O filme retratou a história real da improvável vitória do time olímpico de hóquei dos Estados Unidos sobre a União Soviética em 1980. Nascido em Holliston, Massachusetts, o histórico atlético de Michael e sua interpretação autêntica lhe renderam elogios. Após sua estreia como ator, Michael alistou-se no Exército dos Estados Unidos, onde serviu nas Forças Especiais. No dia 24 de abril de 2017, aos 35 anos, ele faleceu em Des Moines, Washington. Sua morte destacou os desafios que os veteranos podem enfrentar ao retornar à vida civil, sublinhando a importância do apoio à saúde mental para aqueles que serviram. 24 de abril. John Paul Stoyer. John Paul Stoyer foi um ator e músico americano conhecido por seu trabalho como ator infantil. Nascido em Escondido, Califórnia, ele fez história como o primeiro ator a interpretar o filho de Worf, Alexander Rodchenko, em Jornada nas Estrelas, A Nova Geração, aos 6 anos de idade. Mais tarde estrelou como Quentin Kelly na sitcom Grace Under Fire. Após deixar a atuação, John Paul seguiu uma carreira na música, atuando com bandas como Soda Pop Kids e PROBLEMS. Em 1º de janeiro de 2018, aos 33 anos, ele faleceu em Portland, Oregon. Seus talentos diversificados e contribuições para o entretenimento são lembrados pelos fãs tanto de sua atuação quanto de suas empreitadas musicais. 25. Mark Selling. Mark Selling foi um ator e músico americano mais conhecido por seu papel como Noah Puckerman na série de televisão Glee. Nascido em Dallas, Texas, ele demonstrou suas habilidades musicais no show e contribuiu com músicas originais para seus projetos solo. No dia 30 de janeiro de 2018, aos 35 anos, Mark Selling faleceu em Los Angeles, Califórnia. Antes de sua morte, ele enfrentou problemas legais que impactaram sua carreira e vida pessoal. Seu falecimento gerou discussões sobre saúde mental, responsabilidade e as complexidades em torno de figuras públicas enfrentando sérios desafios pessoais. 26º. Verne Troyer. Verne Troyer foi um ator, comediante e dublê americano famoso por seu papel como Mini-Me na série de filmes Austin Powers. Nascido em Sturgis, Michigan, Verne era um dos homens mais baixos do mundo devido à hipoplasia de cartilagem cabelo, medindo 2 pés e 8 polegadas, 81 centímetros. Apesar de sua estatura, Verne teve um impacto significativo em Hollywood, aparecendo em filmes como Harry Potter e A Pedra Filosofal e O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus. Ele era conhecido por sua personalidade vibrante e capacidade de se conectar com o público. Em 21 de abril de 2018, aos 49 anos, Verne Troyer faleceu em Los Angeles, Califórnia. 27. Brody Stevens. Brody Stevens foi um comediante de stand-up e ator americano celebrado por suas performances enérgicas e estilo cômico positivo. Nascido Stephen James Brody em Los Angeles, Califórnia, ele era uma presença constante no circuito de comédia e apareceu em filmes como Se Beber, Não Case e Data Limite. Brody era conhecido por sua interação com o público e sua capacidade de envolver as audiências com sua mistura única de humor. Ele também apresentou a série do Comedy Central,
Brody Stevens, Enjoy It, Zip, que forneceu uma visão interna de sua vida e carreira. No dia 22 de fevereiro de 2019, aos 48 anos, Brody Stevens faleceu em Los Angeles. 28º. Isaac Cappy. Isaac Cappy foi um ator e músico americano que apareceu em filmes como Thor e Terminator, Salvation, assim como na série de televisão Breaking Bad. Nascido em Albuquerque, Novo México, ele perseguiu várias empreitadas criativas ao longo de sua carreira. Além de atuar, Cappy estava envolvido na música e era membro da banda Monster Pulse. Em 13 de maio de 2019, aos 42 anos, ele faleceu em Bellamont, Arizona. Sua morte chamou a atenção para o impacto dos problemas de saúde mental e a influência dos ambientes online no bem-estar pessoal. 29º. Stan Kirsch. Stan Kirsch foi um ator, roteirista, diretor e treinador de atuação americano. Nascido na cidade de Nova York, ele começou sua carreira ainda jovem, aparecendo em comerciais e novelas. Kirsch ganhou amplo reconhecimento por seu papel como Richie Ryan na série de televisão Highlander. The Series, onde interpretou um imortal que se tornou tanto um aluno quanto amigo do personagem principal, Duncan MacLeod. Além de seu trabalho em Highlander, Kirsch fez aparições em programas populares como Friends, onde interpretou Ethan, o namorado menor de idade de Mônica, e Jag. Além de atuar, ele cofundou o Stan Kirsch Studios em Los Angeles, dedicando sua vida a ensinar e treinar atores aspirantes. No dia 11 de janeiro de 2020, aos 51 anos, Stan Kirsch faleceu em Los Angeles, Califórnia. 30. Houston Tumlin. Houston Tumlin foi um ator americano conhecido por seu papel como Walker Bobby, no filme de comédia Ricky Bobby, a toda velocidade. Nascido em Pell City, Alabama, Tumlin tinha apenas 13 anos quando apareceu ao lado de Will Ferrell, interpretando o filho franco e rebelde do personagem principal. Após sua estreia em Talladega Nights, Tumlin optou por não continuar atuando profissionalmente. Em vez disso, ele se formou na Victory Christian High School em 2011 e se alistou no Exército dos Estados Unidos. Ele serviu na 101ª Divisão Aerotransportada em Fort Campbell, recebendo elogios por seu serviço. No dia 23 de março de 2021, aos 28 anos, Houston Tumlin faleceu em Pelham, Alabama. 31º. Matthew Mindler. Matthew Mindler foi um ator mirim norte-americano conhecido por seu papel como River, o filho da personagem de Emily Mortimer, no filme Nosso Irmão Sem Noção, estrelado por Paul Rudd. Nascido na Pensilvânia, Mindler começou a atuar desde jovem, aparecendo em programas de televisão como As the World Turns e em filmes independentes. Em 2021, Mindler era calouro na Universidade de Millersville, na Pensilvânia, estudando para construir um futuro além da atuação. Tragicamente, ele faleceu em 28 de agosto de 2021, aos 19 anos de idade. Sua morte entristeceu aqueles que lembravam de seu trabalho inicial e destacou as pressões e desafios que os jovens podem enfrentar. Nota: parece haver uma inconsistência na data de nascimento fornecida para Matthew Mindler. Ele nasceu por volta de 2001 ou 2002, não em 1905. 32º. Jason David Frank. Jason David Frank foi um ator americano e lutador profissional de artes marciais mistas, mais conhecido por seu papel como Tommy Oliver, na franquia Power Rangers. Nascido em Covina, Califórnia, ele apareceu pela primeira vez como o Ranger Verde em Mighty Morphin Power Rangers, tornando-se um favorito dos fãs. O personagem de Frank passou por várias cores e papéis, incluindo o Ranger Branco, Ranger Zell Vermelho, Ranger Turbo Vermelho e Ranger Dino Preto. Além de atuar, Frank era um artista marcial realizado, possuindo faixas pretas em várias disciplinas e criando seu próprio estilo chamado Toshokun-do. Ele participou de lutas profissionais de artes marciais mistas e era uma figura adorada em convenções de fãs, conhecido por seu entusiasmo e conexão com o público. Até minha última atualização, não havia relatos indicando que Jason David Frank havia falecido. Suas contribuições para o entretenimento e artes marciais deixaram um impacto duradouro em fãs de todo o mundo. 33. Alec Musser. Alec Musser é um modelo de fitness e ator americano reconhecido por seu papel como Del Henry na novela diurna All My Children.
Nascido na cidade de Nova York, Musser cresceu com uma paixão por atletismo e fitness. Ele se forma Mai. Formou-se na Universidade de San Diego e seguiu carreira como instrutor de fitness. Musser entrou na atuação após vencer a competição de reality show I Wanna Be a Soap Star, em 2005, o que lhe garantiu um papel com contrato em All My Children. Ele também apareceu em programas de televisão como Desperate Housewives e filmes como Gente Grande. Musser cometeu suicídio em 12 de dezembro de 2024. Primeiro, Ross Alexander. Ross Alexander foi um ator americano de teatro e cinema que se destacou no início dos anos 1930. Nascido no Brooklyn, Nova York, Alexander começou sua carreira de ator na Broadway antes de fazer a transição para filmes de Hollywood. Ele assinou com a Warner Bros. E apareceu em filmes como Capitão Blood ao lado de Errol Flynn e Sonho de uma Noite de Verão. Apesar do seu sucesso profissional, Alexander enfrentou desafios pessoais significativos. Sua primeira esposa, a atriz Aleta Friel, cometeu suicídio em 1935, o que o afetou profundamente. Além disso, ele lutou com sua sexualidade em uma época em que a homossexualidade era estigmatizada. Enfrentando dívidas crescentes e uma carreira em declínio, Alexander ficou desanimado. Em 2 de janeiro de 1937, aos 29 anos, Ross Alexander morreu devido a um ferimento de bala auto-infligido no celeiro atrás de sua casa em Los Angeles, Califórnia. A combinação de luto pessoal, dificuldades financeiras e pressões de carreira contribuiu para sua trágica decisão. Sua morte destacou as imensas pressões enfrentadas por atores durante a era de ouro de Hollywood, muitas vezes ocultadas pelo glamour da indústria. Em segundo lugar, George Reeves. George Reeves foi um ator americano mais conhecido por interpretar o Superman na série de televisão dos anos 1950, As Aventuras do Superman. Nascido em Woolstock, Iowa, Reeves iniciou sua carreira cinematográfica com uma estreia em E o Vento Levou, como um dos pretendentes de Scarlett O'Hara. Apesar de papéis em inúmeros filmes, ele encontrou fama duradoura na televisão como o Homem de Aço. Em 16 de junho de 1959, aos 45 anos, Reeves foi encontrado morto por um ferimento de bala em sua casa em Benedict Canyon, Los Angeles. A morte foi oficialmente considerada um suicídio, mas as circunstâncias ao seu redor levaram a muita especulação. Presentes na casa estavam sua noiva, Leonore Lemon, e alguns convidados. Relatos de declarações inconsistentes, falta de testes de resíduo de pólvora e possíveis envolvimentos românticos alimentaram teorias de tiro acidental ou jogo sujo. Reeves estava supostamente desanimado por ser rotulado e por enfrentar dificuldades para encontrar trabalho além de Superman. A ambiguidade de sua morte tem sido tema de livros e filmes, incluindo Hollywoodland, 2006, que explorou várias teorias. Seu falecimento continua sendo um dos mistérios duradouros de Hollywood, refletindo as complexidades por trás das personas públicas de suas estrelas. 3. James Whale. James Whale foi um influente diretor de cinema britânico, mais conhecido por seu trabalho no gênero de terror durante a Era de Ouro de Hollywood. Nascido em Dudley, Inglaterra, Whale dirigiu clássicos como Frankenstein, The Old Dark House, The Invisible Man e Bride of Frankenstein. Seus filmes foram celebrados por seu estilo atmosférico e narrativa inovadora. Mais tarde na vida, Whale enfrentou dificuldades pessoais, incluindo o declínio de sua carreira e problemas de saúde após uma série de derrames. Assumidamente gay em uma época em que isso era socialmente inaceitável, ele enfrentou pressões sociais. No dia 29 de maio de 1957, aos 67 anos, Whale morreu afogado na piscina de sua casa em Pacific Palisades, em Los Angeles. Ele deixou uma nota de suicídio expressando seu desespero e desejo de paz. A morte de Whale destacou os desafios enfrentados por artistas lidando com identidade pessoal e questões de saúde mental. Seu legado perdura através de seus filmes inovadores que continuam a influenciar o gênero de terror e o cinema em geral. Em quarto lugar, Don Radberry. Don Radberry foi um ator americano conhecido por seus papéis em filmes e seriados de faroeste. Nascido em Houston, Texas, ele ganhou o apelido Red por seu cabelo ruivo e ficou famoso como a estrela de Adventures of Red Ryder. Durante os anos 1940, ele se tornou uma presença constante nos westerns B, interpretando heróis durões e exímios atiradores. Apesar do sucesso inicial, a carreira de Barry declinou nos anos 1950, e ele enfrentou problemas pessoais, incluindo alcoolismo e relacionamentos conturbados. Em 17 de julho de 1980, aos 68 anos, Barry morreu devido a um ferimento de bala auto-infligido em sua casa em North Hollywood, Los Angeles.
A polícia tinha sido chamada à residência anteriormente devido a uma disputa doméstica com sua esposa separada, Barbara. A morte de Barry destacou as lutas pessoais que podem acompanhar a fama em declínio e as dificuldades que alguns atores enfrentam ao se adaptar a uma indústria em evolução. As contribuições dele para o gênero western permanecem como parte do rico mosaico do cinema clássico de Hollywood. Piatti Gig Young. Gig Young foi um ator americano celebrado por sua persona encantadora e sofisticada nas telas. Nascido Byron Ellsworth Barr em St. Cloud, Minnesota, ele adotou o nome artístico Gig Young após um papel que interpretou em The Gay Sisters. Young recebeu aclamação da crítica, ganhando um Oscar de melhor ator coadjuvante por The Shoot Horses, Don't They? Apesar do sucesso profissional, Young lutou contra demônios pessoais, incluindo o alcoolismo e casamentos fracassados. No dia 19 de outubro de 1978, aos 64 anos, Young e sua quinta esposa, Kim Schmidt, foram encontrados mortos em seu apartamento em Manhattan, na cidade de Nova York. As investigações concluíram que Young atirou em sua esposa de 31 anos antes de virar a arma contra si mesmo, em um aparente caso de assassinato-suicídio. O trágico evento ocorreu poucas semanas após o casamento deles e chocou a comunidade do entretenimento. Fatores que contribuíram para o incidente podem ter incluído a saúde mental debilitada de Young, abuso de substâncias e frustrações profissionais. Sua morte serve como um lembrete claro das lutas ocultas que indivíduos podem enfrentar por trás de suas personas públicas. 6. Philip Loeb. Philip Loeb foi um ator e educador americano conhecido por seu papel como Jake Goldberg na sitcom televisiva precoce The Goldbergs. Nascido na Filadélfia, Pensilvânia, Loeb também era um defensor dedicado dos direitos dos atores e membro da Associação de Equidade dos Atores. Durante a década de 1950, a carreira de Loeb foi interrompida pela lista negra de Hollywood, em meio a temores de influência comunista na indústria do entretenimento. Acusado de ser um simpatizante comunista durante a era McCarthy, ele foi pressionado a renunciar a The Goldbergs e teve dificuldades para encontrar trabalho posteriormente. Em 1º de setembro de 1955, aos 64 anos de idade, Loeb morreu por suicídio no Hotel Taft, na cidade de Nova York, através de uma overdose de pílulas para dormir. A morte de Loeb foi uma consequência direta da ruína profissional e do desespero pessoal causados pela lista negra. Sua história destaca o impacto devastador do pânico vermelho nas vidas e carreiras dos indivíduos. A situação de Loeb inspirou o personagem Hack Brown no filme The Front, chamando a atenção para este capítulo sombrio da história americana. 7. Carl Dane. Carl Dane foi um ator dinamarquês-americano proeminente durante a era do cinema mudo. Nascido Rasmus Carl Terkelsen Gottlieb, em Copenhague, Dinamarca, ele emigrou para os Estados Unidos e encontrou sucesso em Hollywood com papéis em filmes como The Big Parade e The Son of the Sheikh. Sua aparência alta e esguia e seu talento cômico fizeram dele um popular ator de personagens. Com a transição para os filmes sonoros, o forte sotaque de Dane tornou-se uma barreira, e sua carreira declinou rapidamente. Enfrentando dificuldades financeiras e humilhação pessoal, ele tentou vários empregos, incluindo operar uma barraca de cachorro-quente perto do estúdio onde ele já trabalhou como estrela. Em 14 de abril de 1934, aos 47 anos, Carl Dane morreu de um ferimento de bala auto-infligido em seu apartamento em Los Angeles. Sua morte destacou o impacto brutal das mudanças tecnológicas da indústria sobre artistas individuais. A história de Dane é um exemplo pungente de como a fama pode ser passageira e como circunstâncias rapidamente mutáveis podem levar a uma tragédia pessoal. 8. John Bowers. John Bowers foi um ator americano que alcançou a fama durante a era do cinema mudo. Nascido John E. Bowersox em Garrett, Indiana, ele apareceu em mais de 90 filmes, incluindo obras notáveis como Lorna Doone e Robin Hood, com Douglas Fairbanks. Com o advento do som no cinema, a carreira de Bowers vacilou, e ele teve dificuldade em conseguir papéis. Em 17 de novembro de 1936, aos 50 anos, Bowers supostamente navegou para o Oceano Pacífico a partir de Santa Mônica, Califórnia, em um pequeno barco. Seu corpo foi encontrado na praia dias depois, e presumiu-se que ele havia morrido por suicídio. A lenda diz que o desespero de Bowers, por causa de sua carreira em declínio, levou ao seu ato final. Sua história é frequentemente citada como inspiração para o personagem Norman Maine em Nasce uma Estrela. O trágico fim de Bowers reflete as duras realidades enfrentadas por muitos atores do cinema mudo, que lutaram para se adaptar à nova era dos filmes falados. Neunte. Paul Bern. Paul Bern foi um diretor de cinema, roteirista e produtor americano nascido na Alemanha, da Metro-Goldwyn-Mayer, MGM. Nascido Paul Levy, em Hamburgo,
Alemanha, ele se tornou uma figura respeitada em Hollywood, conhecido por seu trabalho nos bastidores. Em julho de 1932, ele se casou com a estrela em ascensão Jean Harlow. Em setembro, em 5 de 1932, aos 42 anos, Byrne foi encontrado morto, com um ferimento de bala, em sua casa, em Beverly Hills. Uma nota foi descoberta, e sua morte foi oficialmente considerada suicídio. No entanto, inconsistências e as rápidas ações dos executivos da MGM para gerenciar a situação levaram a especulações generalizadas. As teorias variavam de morte acidental a assassinato, possivelmente envolvendo a ex-esposa de união estável de Byrne, Dorothy Millette. O escândalo em torno da morte de Byrne foi um dos primeiros e mais duradouros mistérios de Hollywood. Destacou até onde os estúdios iriam para proteger suas estrelas e investimentos. As verdadeiras circunstâncias permanecem obscuras, mas o evento impactou significativamente os envolvidos, especialmente Jean Harlow. 11. De Max Linder. Max Linder foi um ator, diretor e produtor francês pioneiro que se tornou uma das primeiras estrelas internacionais do cinema. Nascido Gabriel Maximilien Leviel em Saint-Loubès, França, ele criou o personagem Max, um cavalheiro elegante cujas peripécias cômicas influenciaram futuros ícones como Charlie Chaplin. A carreira de Linder foi interrompida pela Primeira Guerra Mundial, durante a qual ele ficou ferido e sofreu problemas de saúde, incluindo depressão e os efeitos da exposição ao gás. Apesar das tentativas de reviver sua carreira após a guerra, ele lutava com demônios pessoais. Em 31 de outubro de 1925, aos 41 anos, Max Linder e sua esposa, Elaine Peters, morreram em um pacto suicida em um quarto de hotel, em Paris. Eles deixaram sua filha de 15 meses. O casal ingeriu uma dose letal de barbitúricos e fez cortes nos pulsos. O suicídio de Linder foi a culminação de suas batalhas contínuas com a saúde mental e as pressões de sua profissão. Sua morte foi uma perda significativa para o cinema inicial, marcando o fim de uma carreira pioneira. 11º, George Sanders. George Sanders era um ator britânico renomado por sua persona sofisticada e cínica nas telas. Nascido em São Petersburgo, na Rússia, de pais britânicos, Sanders mudou-se para a Inglaterra após a Revolução Russa. Ele estrelou filmes como Rebecca, a Malvada, pelo qual ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante, e O Retrato de Dorian Gray, no dia 25 de abril de 1972, aos 65 anos de idade. Sanders foi encontrado morto em um quarto de hotel em Casteldefels, Espanha. Ele havia sofrido uma overdose de barbitúricos, e uma nota de suicídio expressava seu cansaço com a vida. Sanders estava sofrendo de demência e saúde em declínio, o que contribuiu para sua decisão. Sua morte trouxe atenção para questões de envelhecimento e saúde mental entre atores. A elegante despedida de Sanders refletiu seu espírito característico de humor e desapego. Sua carreira distinta deixou um impacto duradouro no cinema, com interpretações que continuam a ser celebradas. 12. De Charles Boyer. Charles Boyer foi um ator franco-americano famoso por seus papéis românticos em filmes como Argel, A Meia Luz e Amor à Tarde. Nascido em Figeac, França, Boyer tornou-se uma grande estrela de Hollywood e foi indicado a 4 Oscars. No dia 26 de agosto de 1978, apenas 2 dias antes de seu 79º aniversário, Boyer morreu por suicídio em Phoenix, Arizona, ingerindo uma dose letal de barbitúricos. Sua esposa, de 44 anos, a atriz britânica Pat Patterson, havia morrido de câncer apenas alguns dias antes, em 24 de agosto. Dominado pela dor, Boyer escolheu acabar com sua vida, ao invés de viver sem ela. Seu longo e devotado casamento era bem conhecido em Hollywood. A morte de Boyer destacou o profundo impacto da perda pessoal e as complexidades de lidar com o luto. Seu legado como um protagonista do cinema clássico permanece influente. Dia 13. Pete Duell. Pete Duell foi um ator americano reconhecido por seu papel como Hannibal Heiss na série de televisão Alias, Smith and Jones. Nascido Peter Elstrom Duell em Rochester, Nova York, ele começou sua carreira no teatro e fez a transição para a televisão e o cinema. Em 31 de dezembro de 1971, aos 31 anos, Duell morreu de um ferimento auto-infligido por arma de fogo em sua casa, em Hollywood Hills, em Los Angeles. Sua namorada, Diane Ray, estava presente na casa na hora. Duell vinha lutando com depressão e abuso de álcool, e tinha uma prisão anterior por dirigir sob a influência.
Sua morte repentina chocou fãs e colegas. Os produtores de Alias Smith and Jones decidiram continuar a série com um ator diferente. A morte de Duell destacou as pressões da fama e a importância do apoio à saúde mental para indivíduos na indústria do entretenimento. 14. Brian Keith. Brian Keith foi um ator americano cuja carreira durou mais de 6 décadas. Nascido Robert Alba Keith em Bayonne, Nova Jersey. Ele estrelou filmes como The Parent Trap e séries de televisão como Family Affair. Em 24 de junho de 1997, aos 75 anos, Keith morreu de um tiro auto-infligido em sua casa em Malibu, na Califórnia. Ele havia sido diagnosticado com câncer de pulmão e enfisema, causando graves problemas de saúde. Além disso, sua filha Daisy havia morrido por suicídio em abril do mesmo ano. A morte de Keith foi uma combinação de sofrimento físico e dor emocional por perda pessoal. Seu falecimento chamou a atenção para as dificuldades enfrentadas por indivíduos lidando com doenças crônicas e luto. Suas contribuições para o cinema e a televisão são lembradas carinhosamente pelo público. 15. Richard Farnsworth. Richard Farnsworth foi um ator e dublê norte-americano cuja carreira começou na década de 1930. Nascido em Los Angeles, Califórnia, ele trabalhou como dublê antes de fazer a transição para a atuação. Farnsworth recebeu indicações ao Oscar por Comes a Horseman e The Straight Story. Em 6 de outubro de 2000, aos 80 anos, Farnsworth morreu por um ferimento de bala auto-infligido em seu rancho em Lincoln, Novo México. Ele estava sofrendo de câncer de próstata metastático terminal, o que causava dor excruciante e limitava sua mobilidade. A decisão de Farnsworth de terminar sua vida foi influenciada pelo desejo de evitar mais sofrimento. Sua morte destacou questões relacionadas a doenças terminais, manejo da dor e as escolhas enfrentadas por aqueles com condições de saúde graves. O legado de Farnsworth inclui um corpo de trabalho que exemplifica autenticidade e dedicação ao seu ofício. 16. John Hall. John Hall foi um ator americano conhecido por seus papéis em filmes de aventura durante as décadas de 1930 e 1940. Nascido como Charles Felix Locker, em Fresno, Califórnia. Ele estrelou em filmes como O Furacão e Noites Árabes. Em 13 de dezembro de 1979, aos 64 anos, Hall morreu devido a um ferimento auto-infligido por arma de fogo em sua casa em North Hollywood, Los Angeles. Ele havia sido diagnosticado com câncer de bexiga incurável, levando a dor significativa e saúde debilitada. A morte de Hall foi uma resposta ao seu diagnóstico terminal e ao sofrimento que estava enfrentando. Seu falecimento trouxe atenção aos desafios pessoais enfrentados por indivíduos lidando com doenças graves. As contribuições de Hall para o cinema, particularmente no gênero de aventura, permanecem como parte da era clássica de Hollywood. 1. Charles Avery. Charles Avery foi um ator e diretor de filmes mudos americano, nascido em 28 de maio de 1873. Ele era conhecido por seu trabalho com a Keystone Studios e apareceu em inúmeros curta-metragens durante a era do cinema mudo. Era um ator e diretor conhecido por Love and Bullets, His Lying Heart e The Taming of the Shrew. Muitas pessoas pensam que ele morreu de causas naturais, mas por várias razões foi provado que ele tirou a própria vida, tornando-se a primeira vítima de homicídio em Hollywood. 2. Ross Alexander. Ross Alexander foi um talentoso ator americano nascido em 1907, no Brooklyn, Nova York. Alexander apareceu em filmes notáveis como Sonho de uma Noite de Verão e Capitão Blood, exibindo seu talento promissor. Apesar do seu sucesso inicial, ele enfrentou tragédias pessoais, incluindo a morte de sua primeira esposa e contratempos profissionais, à medida que seus papéis em filmes diminuíam. Esses desafios pesaram muito sobre ele. Em 2 de janeiro de 1937, aos 29 anos, ele tragicamente tirou a própria vida. 3. Frank Graham. Frank Graham foi um locutor de rádio e ator de voz americano nascido em 22 de novembro de 1914. Ele era renomado por seu trabalho em dramas de rádio e por fornecer vozes em filmes de animação para estúdios como Warner Bros. E MGM. Graham dublou personagens como o Lobo em Red Hot Riding Hood. Tragicamente, ele morreu por suicídio em 2 de setembro de 1950, aos 35 anos de idade. Um legista declarou que ele cometeu suicídio por envenenamento por monóxido de carbono. 4. Lewis Howard. Lewis Howard foi um ator americano nascido em 16 de janeiro de 1919. Ele apareceu em filmes durante a década de 1940.
incluindo papéis em The Big Noise e Behind Green Lights. Informações sobre as circunstâncias da sua morte são limitadas, e não é amplamente documentado que ele morreu por suicídio. Ele faleceu no dia 21 de dezembro de 1951, aos 32 anos. 5. Paul Hearst. Paul Hearst foi um ator de personagens e diretor americano, nascido em 15 de outubro de 1888. Com uma carreira que abrangeu filmes mudos e sonoros, ele apareceu em mais de 300 filmes. Papéis notáveis incluem o desertor da União em E o Vento Levou e participações em faroestes ao lado de estrelas como John Wayne. Enfrentando um diagnóstico de câncer terminal, Hearst morreu por suicídio em 27 de fevereiro de 1953, aos 64 anos de idade. Devido à saúde debilitada por causa do câncer, Paul Hearst cometeu suicídio em 1953. 6. Grant Withers. Grant Withers foi um ator de cinema americano, nascido em 17 de janeiro de 1905. Ele ganhou fama no final da década de 1920 e na década de 1930, com papéis principais em filmes como The Red-Haired Alibi. Sua carreira depois se direcionou para papéis de apoio e de caráter. Withers enfrentou problemas pessoais, e no dia 27 de março de 1959, ele morreu por suicídio aos 54 anos. Com a saúde debilitada, Withers cometeu suicídio por overdose de barbitúricos em 27 de março de 1959, em seu apartamento em Hollywood. Ele tinha 54 anos. Withers deixou um bilhete de suicídio que dizia: "Por favor, perdoem-me minha família." 7. George Reeves. George Reeves foi um ator americano nascido em 5 de janeiro de 1914. Mais conhecido por interpretar o Superman na série de televisão Aventuras do Superman, ele se tornou um ícone para muitos. Em 16 de junho de 1959, Reeves morreu de um ferimento à bala. Embora sua morte tenha sido oficialmente considerada suicídio, as circunstâncias têm sido objeto de especulação e teorias sugerindo a possibilidade de jogo sujo. Apesar das perguntas sem resposta, a morte de Reeves foi oficialmente considerada um suicídio com base em depoimentos de testemunhas, evidências físicas no local e no relatório da autópsia. 8. Sammy Tong. Sammy Tong foi um ator americano nascido em 21 de abril de 1901. Ele apareceu em filmes e programas de televisão, destacando-se por interpretar Peter Tong na série de TV Bachelor Father. Enfrentando dificuldades financeiras e preocupado com suas perspectivas de carreira após o cancelamento do programa, Tong morreu por suicídio em 27 de outubro de 1964 aos 63 anos de idade. Tong morreu de uma overdose intencional de barbitúricos. A polícia encontrou um frasco vazio de pílulas para dormir em seu corpo e várias notas endereçadas à sua senhoria, ao seu advogado e à polícia. Na nota endereçada à polícia, ele não deu razão para ter cometido suicídio, apenas declarou: "Eu tirei minha própria vida." 9. Everett Sloane. Everett Sloane foi um ator americano nascido em 1º de outubro de 1909 na cidade de Nova York. Ele começou sua carreira no teatro antes de se mudar para Hollywood, onde se tornou conhecido por seus papéis de caráter tanto em filmes quanto na televisão. Sloane é mais lembrado por seu trabalho com o diretor Orson Welles em filmes como Cidadão Kane e Soberba. Ele também apareceu em A Sombra de uma Dúvida de Alfred Hitchcock. Apesar de sua carreira bem-sucedida, Sloane enfrentou problemas de saúde, especialmente câncer de pulmão. Sloane cometeu suicídio aos 55 anos em 6 de agosto de 1965. Ele tomou uma overdose de barbitúricos porque temia estar ficando cego como resultado do glaucoma. As cinzas cremadas de Sloane estão enterradas no cemitério Angeles Rosedale, em Los Angeles. 10. John Reynolds. John Reynolds foi um ator americano nascido em 13 de setembro de 1941. Ele apareceu em vários programas de televisão e filmes no início dos anos 1960. Reynolds era conhecido por seus papéis em programas familiares e estava ganhando popularidade antes de sua morte prematura. Em 16 de outubro de 1966, com apenas 25 anos, Reynolds faleceu. As razões exatas para sua morte não são amplamente documentadas e os detalhes permanecem obscuros. Seu falecimento precoce interrompeu o que poderia ter sido uma promissora carreira de ator. 11. Scott Beckett. Scott Beckett nasceu no dia 4 de outubro de 1929 e se tornou um famoso ator mirim na década de 1930. Ele era mais conhecido por seu papel como Scotty na série de curtas-metragens Our Gang, também conhecida como Os Batutinhas.
A fama inicial de Beckett foi seguida por lutas pessoais, incluindo o vício em drogas durante a adolescência e a vida adulta. Esses desafios afetaram sua carreira e vida pessoal. Em 10 de maio de 1968, Scott Beckett morreu de uma overdose acidental de drogas aos 38 anos. Mas, de acordo com relatos da mídia, Beckett foi internado em um asilo em Los Angeles para buscar atendimento médico após sofrer uma surra séria. Frank Wolf foi um ator americano nascido em 11 de maio de 1928. Ele apareceu em numerosos filmes e programas de televisão, frequentemente interpretando papéis coadjuvantes. Wolf era conhecido por suas atuações em filmes noir e faroestes. Algumas de suas aparições notáveis incluem papéis em Red Line 7000 e Os 12 Condenados. Apesar de uma carreira de ator constante, Wolf enfrentou problemas de saúde. Wolf cometeu suicídio cortando o pescoço no banheiro de uma residência em seu quarto de hotel em Roma, a poucos passos do Hilton Hotel, aos 43 anos de idade em 12 de dezembro de 1971. 13. Pete Duell. Pete Duell nasceu em 24 de fevereiro de 1940 e tornou-se um ator americano conhecido. Ele ganhou fama por seu papel como H.R. Rocket J. Santee, na popular série de TV Alias Smith and Jones. As performances carismáticas de Duell o tornaram um favorito entre o público. No entanto, ele lutou com problemas pessoais, incluindo depressão e abuso de substâncias. Em 31 de dezembro de 1971, Pete Duell morreu de um ferimento de bala. Sua morte foi considerada suicídio e chocou os fãs e a indústria do entretenimento. 14. Edward Platt. Edward Platt foi um ator americano nascido no dia 14 de fevereiro de 1916. Ele teve uma carreira longa e variada em filmes, televisão e teatro. Platt é mais conhecido por seu papel como o chefe na adorada série de TV, Get Smart, onde interpretou o chefe de uma agência secreta do governo. Platt continuou atuando até seus anos mais tarde. Em 19 de março de 1974, Platt foi encontrado morto em seu apartamento em Santa Mônica, aos 58 anos de idade. Relatos iniciais indicaram que a causa da morte foi um ataque cardíaco. Mas o filho de Platt posteriormente disse que seu pai morreu por suicídio. 15. Danny Mummert. Danny Mummert nasceu em 20 de fevereiro de 1934 e tornou-se um rosto familiar como ator infantil. Ele é mais conhecido pelo seu papel como Dino no programa de TV clássico, Leave It to Beaver. Dino era o adorável vizinho e amigo do personagem principal, Beaver Cleaver. A interpretação de Mummert trouxe calor e charme ao personagem, tornando-o um dos favoritos entre os espectadores. Após seu tempo no programa, Mummert se afastou da atuação e levou uma vida mais reservada. Danny Mummert morreu por suicídio em 1974, aos 46 anos. 16. Stanley Adams. Stanley Adams foi um ator e escritor americano nascido em 7 de abril de 1915. Conhecido por seus papéis em séries de televisão como Star Trek e filmes como Lilies of the Field, Adams teve uma carreira constante tanto na atuação quanto na escrita. Apesar do seu sucesso profissional, Adams lutou contra a depressão. Em 27 de abril de 1977, aos 62 anos, ele tirou a própria vida. Sua morte chocou muitos que o conheciam como um talentoso e versátil artista, tanto na comédia quanto no drama. 17. Gig Young. Gig Young foi um ator americano vencedor de um Oscar, nascido no dia 4 de novembro de 1913. Ele era mais conhecido por seu papel em A Noite dos Desesperados, pelo qual ganhou o prêmio da Academia de Melhor Ator Coadjuvante. A carreira de Young se estendeu por várias décadas. Mas ele enfrentou lutas contínuas com o alcoolismo e problemas pessoais. Em 19 de outubro de 1978, Young tragicamente tirou sua própria vida em um homicídio-suicídio, matando sua esposa, Kim Schmidt, antes de atirar em si mesmo. Ele tinha 64 anos. 18. John Hall. John Hall, nascido em 23 de fevereiro de 1915, foi um ator popular durante os anos 40, conhecido por seus papéis em filmes de aventura como O Furacão e As Mil e Uma Noites. Nos seus últimos anos, Hall enfrentou problemas de saúde, incluindo câncer terminal, o que afetou significativamente sua qualidade de vida. No dia 13 de dezembro de 1979, Hall tirou a própria vida aos 64 anos após lutar contra esses desafios pessoais e físicos. 19. Don Redberry. Don Redberry foi um ator americano nascido em 11 de janeiro de 1912.
Ele ganhou fama por seus papéis em filmes de faroeste durante a década de 1940, ganhando o apelido de Red por seu trabalho em Red Ryder. Barry teve uma longa carreira, mas enfrentou dificuldades financeiras e pessoais em seus últimos anos. Em 17 de julho de 1980, ele morreu por suicídio aos 68 anos. Ele foi encontrado em sua casa em North Hollywood após se matar com um tiro, e sua morte foi considerada resultado de depressão. 20. Doodles Weaver. Doodles Weaver foi um ator e comediante americano nascido em 11 de maio de 1911. Conhecido por seus papéis excêntricos e cômicos, especialmente com Spike Jonze e seus City Slickers, Weaver era um rosto familiar na televisão e no cinema durante as décadas de 1950 e 1960. Infelizmente, Weaver enfrentou problemas de saúde mental mais tarde na vida. Em 17 de janeiro de 1983, ele morreu por suicídio aos 71 anos, deixando um legado de risos e alegria apesar de suas batalhas pessoais. 21. Gary Vinson. Gary Vinson foi um ator americano nascido em 22 de outubro de 1936. Ele era mais conhecido por seus papéis em programas de televisão, como McHale's Navy. Após sua carreira na televisão, Vinson enfrentou dificuldades pessoais, que levaram à sua trágica morte. Em 15 de outubro de 1984, apenas uma semana antes de seu 48º aniversário, Vinson morreu por suicídio, chocando seus amigos e colegas. Anthony Holland foi um ator americano nascido em 3 de março de 1928. Conhecido por seu trabalho em filmes como All That Jazz e The Panic in Needle Park, Holland teve uma carreira significativa no cinema e no teatro. Apesar do sucesso, Holland enfrentou problemas de saúde e pessoais. Em 9 de julho de 1988, ele morreu por suicídio aos 60 anos, adicionando mais uma história trágica ao mundo de Hollywood. 23. Richard Quine. Richard Quine, nascido em 12 de novembro de 1920, foi um diretor e ator americano de sucesso. Ele dirigiu muitos filmes populares, como Belle, Book and Candle e How to Murder Your Wife. No entanto, Quine lutou contra a depressão durante toda a sua vida. Em 10 de junho de 1989, ele morreu por suicídio aos 68 anos de idade. Sua morte foi um fim triste para uma carreira que trouxe alegria a tantos através de seu trabalho no cinema. 24. Albert Salmi. Albert Salmi foi um ator americano nascido em 11 de março de 1928. Ele se tornou conhecido por seus papéis de personagem em televisão e filmes, aparecendo em produções como The Twilight Zone e Of Mice and Men. Apesar do seu sucesso, Salmi enfrentou dificuldades pessoais e conjugais mais tarde na vida. Em 22 de abril de 1990, Salmi tragicamente morreu por suicídio aos 62 anos depois de tirar a vida da sua esposa em um incidente de assassinato-suicídio. Sua morte chocou tanto fãs quanto colegas. David Arkin foi um ator americano nascido em 24 de dezembro de 1941. Conhecido por seus papéis em filmes como Mazagá e Todos os Homens do Presidente, Arkin frequentemente interpretava personagens coadjuvantes cômicos. Infelizmente, Arkin lutou contra a depressão, especialmente depois que suas oportunidades de atuação diminuíram. Em 14 de janeiro de 1991, aos 49 anos de idade, Arkin tirou sua própria vida, deixando um legado de papéis memoráveis em filmes e uma base de fãs entristecida. Todd Armstrong, nascido em 25 de julho de 1937, foi um ator americano mais conhecido por seu papel principal em Jazão e Os Argonautas. Apesar do sucesso deste filme, a carreira de ator de Armstrong não prosperou como esperado. Lutando com problemas de saúde e pessoais, Armstrong morreu por suicídio em 17 de novembro de 1992, aos 55 anos. Sua morte marcou o trágico fim de uma carreira que começou com tantas promessas. Richard Webb foi um ator americano nascido em 9 de setembro de 1915. Ele era mais conhecido por seu papel como Capitão Midnight na série de televisão de mesmo nome nos anos 1950. Webb teve uma longa carreira tanto no cinema quanto na televisão. No entanto, ele enfrentou problemas de saúde em seus últimos anos, o que acabou levando-o a tirar a própria vida em 10 de junho de 1993, aos 77 anos. Steven Keats foi um ator americano nascido em 6 de fevereiro de 1945. Ele estrelou em filmes como Death Wish,
e apareceu em muitas séries de televisão durante as décadas de 1970 e 1980. Apesar de sua carreira de sucesso, Keith enfrentou problemas pessoais. Em 8 de maio de 1994, aos 49 anos, Keith morreu por suicídio, deixando para trás uma carreira repleta de performances marcantes e uma perda significativa para a comunidade de atores. 29. Ed Flanders. Ed Flanders foi um ator americano nascido em 29 de dezembro de 1934. Ele era mais conhecido por seu prêmio Emmy, papel como Dr. Donald Westphal, na série de TV St. Elsewhere. Flanders teve uma carreira longa e respeitada tanto na televisão quanto no teatro. No entanto, ele lutou contra a depressão e dores crônicas. Em 22 de fevereiro de 1995, aos 60 anos, Flanders tirou a própria vida, deixando um legado duradouro no mundo do entretenimento. 30. Brian Keith. Brian Keith foi um ator americano nascido em 14 de novembro de 1921. Ele se tornou uma estrela adorada por seus papéis em séries de televisão como Family Affair e filmes como The Parent Trap. Nos seus últimos anos, Keith sofreu de câncer e a perda de sua filha, o que o levou a uma profunda depressão. Em 24 de junho de 1997, aos 75 anos, Keith morreu por suicídio. Sua morte entristeceu muitos que cresceram assistindo a seus papéis icônicos. Chuck Courtney foi um ator americano nascido no dia 23 de julho de 1930. Ele apareceu em numerosos filmes e programas de televisão do gênero western, incluindo seu papel recorrente como Dan Reed em The Lone Ranger. Embora ele tenha trabalhado constantemente por muitos anos, Courtney enfrentou dificuldades em sua vida pessoal. Em 19 de janeiro de 2000, aos 69 anos, ele morreu por suicídio. Seu falecimento marcou a perda de um rosto familiar da televisão clássica americana. 32. Richard Farnsworth. Richard Farnsworth foi um ator americano nascido em 1º de setembro de 1920. Antigo dublê, Farnsworth fez a transição para a atuação, ganhando amplo reconhecimento por seus papéis em filmes como Uma História Real e Um Inverno de Lobos. Sua atuação em Uma História Real lhe rendeu uma indicação ao Oscar. No entanto, Farnsworth foi diagnosticado com câncer terminal, e no dia 6 de outubro de 2000, aos 80 anos de idade, ele morreu por suicídio, encerrando sua vida com um tiro em seu rancho no Novo México. 33. Rick Jason. Rick Jason foi um ator americano nascido em 21 de maio de 1923. Ele se tornou mais conhecido por seu papel como Tenente Jill Hanley na série de TV Combat. Após seu sucesso na televisão, Jason continuou trabalhando em vários filmes e programas. No entanto, em seus últimos anos, ele lutou contra a depressão. Em 16 de outubro de 2000, aos 77 anos, Jason tirou a própria vida com um tiro, chocando os fãs que se lembravam dele como uma presença forte e carismática nas telas. 34. Spalding Gray. Spalding Gray foi um ator e escritor americano nascido em 5 de junho de 1941. Conhecido por seus monólogos autobiográficos como Swimming to Cambodia, Gray foi um contador de histórias talentoso que trouxe suas experiências únicas para o palco e a tela. Gray lutava contra a depressão e os efeitos de uma lesão cerebral traumática. Ele foi visto pela última vez em 11 de janeiro de 2004, e seu corpo foi encontrado no East River 2 meses depois, confirmando sua morte por suicídio aos 62 anos de idade. 35. Keith Andes. Keith Andes foi um ator americano nascido em 12 de julho de 1920. Ele teve uma longa carreira no cinema e na televisão, com papéis notáveis em Clash by Night, ao lado de Marilyn Monroe, e The Farmer's Daughter. Nos seus últimos anos, Andes sofreu com a saúde deteriorada. Em 11 de novembro de 2005, aos 85 anos, ele morreu por suicídio, encerrando sua vida devido à luta contra uma doença física. 36. Rod Lauren. Rod Lauren foi um ator e cantor americano nascido em 20 de março de 1940. Ele apareceu em filmes como The Crawling Hand e teve uma breve carreira musical com seu sucesso, If I Had a Girl. Mais tarde na vida, Lauren mudou-se para as Filipinas, onde enfrentou problemas legais após ser ligado ao assassinato de sua esposa. Em 11 de julho de 2007, aos 67 anos, Lauren morreu por suicídio, pulando de uma janela de hotel em Tracy, Cali.